Olá pessoal, um bom dia a todos. Nós estamos aqui nesse momento inicialmente para falar sobre o livro de Ray Edmondson, que é Filosofia e Princípios da Arquivística Audiovisual. E nós podemos perceber que a obra de Edmondson ela cumpre um papel importante no Brasil, pois a área de preservação audiovisual era carente de publicações em português. E com isso a BPA, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, optou por esse texto para iniciar suas publicações. O objetivo é assentar as bases de uma reflexão específica para um campo subestimado do ponto de vista teórico. O livro ele é dividido em 7 capítulos: introdução, fundamentos, definição e terminologia, arquivos audiovisuais, preservação, características, conceitos, princípios de gestão e ética, além de conclusão. Então, nós podemos perceber que ao longo dos séculos, né, a arquivística audiovisual ela era trabalhada de uma maneira empírica, de uma forma empírica, e também se baseando em outras disciplinas, seguindo tradicionalmente uma divisão por produção ou por mídia. E o teórico australiano ele vem debater justamente e afirmar que a arquivística audiovisual é uma profissão de direito próprio, ou seja, ela tem a sua interdisciplinaridade, mas ela tem que se afirmar como uma área única. Tem os seus profissionais que, né, ali estão trabalhando em diversas áreas, mas ela tem que se afirmar, ela é afirmada como uma área de direito próprio, diferentemente da biblioteconomia, da arquivologia, da museologia. Então, nós vemos que ele deixa bem claro essa questão da definição da profissão como de direito próprio, como nós vamos perceber aqui no slide. E também ele vai definir o conceito de arquivo audiovisual, que é uma organização ou um departamento de uma organização cuja missão eventualmente consiste em facilitar o acesso a uma coleção de documentos audiovisuais e ao patrimônio audiovisual, mediante atividades de reunião, gestão, conservação e promoção. Ou seja, então, diferentemente de uma biblioteca que também pode realizar atividades do arquivo audiovisual, pode ter lá no seu setor documentos que sejam audiovisuais, mas não pode ser considerado um arquivo audiovisual, uma biblioteca, até porque ela não cumpre essa função, não tem todas essas atividades que são realizadas por um arquivo audiovisual. Então ele define justamente isso, para que se seja considerado um arquivo audiovisual, ele precisa cumprir todas essas etapas, essas 4 etapas de reunião, de gestão, de conservação e de acesso. Então ele define, deixa claro muito bem isso, também como um conceito também de obra individual. Ele vai dizer que em termos de catalogação, né, a biblioteca que ela cataloga ali o livro como seu objeto individual e assim nesse sentido no arquivo audiovisual também nós vamos ver que é parecido a forma ali de catalogação. Nesse sentido, elas estão ali próximas, né? E o, ao longo do livro, ele vai tratando também sobre questões relacionadas à obsolescência técnica, né? Um fantasma que ronda a área e também a questão do acesso, a preservação e o acesso, né? As formas como se também preservar e também se fornecer também o acesso a esses documentos. E também nós vimos que todo esse aparato, toda essa teoria que ele deixa para nós tem como objetivo, né, fazer com que
os arquivistas ele tomem essa responsabilidade, né? Ele possa realmente agir como cidadão, como com ética da sua profissão, né? Já que essa realidade ela é parecida em todo mundo, como ele diz, né? Já que há um conflito ali entre a preservação e a destruição da memória. Então, ali nesse meio, o arquivista ele tem que agir, né, como profissional, ali capacitado como uma pessoa com ética e ali também sendo um cidadão para poder preservar a memória, né, para agir com sabedoria, para que a memória institucional, a memória coletiva, ela seja preservada, né? E aí nós podemos assim chegar ao ponto de que cada vez mais a área ela venha a se desenvolver, né? Cada vez mais tenha assim uma visibilidade, principalmente no Brasil, e haja esse crescimento, né? Em prol dos arquivos audiovisuais. Então é isso. Eu acredito que esse foi o meu entendimento e ao longo mais nós iremos comentar sobre os subtemas que tratam também o livro. Obrigado. Olá pessoal, bom dia a todos. Nós estamos aqui realizando esse trabalho da disciplina de arquivos audiovisuais, onde nós estamos tratando sobre o livro Filosofia e Princípios da Arquivística Audiovisual do professor, né, teórico Ed Monson. E nós vimos que dentro do que foi proposto, nós estamos aqui fazendo essa apresentação sobre princípios de gestão. E nós podemos perceber que o livro ele tem como ideia principal ser uma base teórica, né, já que não se havia essa carência de base teórica. Então ele é um livro que ele serve para embasar, né, para servir de fundamento para a teoria, principalmente relacionada aos arquivos audiovisuais. Então nós vamos perceber que os arquivos, né, eles têm as suas especificidades, porém existem princípios fundamentais. Nós vamos entender que principalmente os arquivos audiovisuais eles têm as suas diferenças de suporte, né, de materiais, mas aqui o professor ele se propõe a criar um princípio fundamental, uma base, né, já que ele estava escrevendo esse livro para uma base teórica. Então ele diz que é necessário a criação de políticas, a seleção e incorporação de acervos, ele trata também sobre esse tema, os critérios de exclusão, e nós vamos vendo demais princípios de gestão ao longo dessa apresentação. Mas o que, como ideia fundamental, ele disse que a princípio, para se fazer uma gestão num arquivo audiovisual, é necessária a criação de políticas, estabelecer, definir a política do arquivo, já que sem nada concreto, sem nada escrito, é muito difícil, né, se fazer uma gestão. E nos arquivos audiovisuais ela é primordial, porque ela vai embasar todo o trabalho que vai ser feito, né, de preservação, de aquisição de filmes. Então nós vamos perceber que as políticas ela tem que ser criadas conforme, né, a realidade do arquivo, porque muitas vezes o que nós, né, vimos é algumas políticas que são muito bem elaboradas ou que estão muito distantes daquilo que é a realidade do arquivo. Então ele diz que a política ela tem que ser criada conforme
a realidade do arquivo. E também ela deve ser preferencialmente maleável, porque é mais fácil de se mudar, é mais fácil de se discutir e de se fazer várias atualizações caso seja necessário. Então ele trata sobre primeiramente a política, que é um item fundamental, vai tratar sobre a seleção e incorporação, que são ações subjetivas, critérios de exclusão também. Então nós vemos que a preservação, o acesso e a gestão de acervos, ela começa também com a documentação e controle rigorosos, né? A criação de inventários, completo de acervos, concílio da informática, ou seja, a base de dados, né? Então essa organização, como todo arquivo, né, ele precisa primeiramente ser organizado e aí depois, né, se criar esses inventários que vai servir de base, né, para o pesquisador, para o público em geral. A conservação dos materiais, dos originais principalmente, né? Quando se pensa nessa conservação dos originais, a gente pensa também logo pelo lado do acesso a essa documentação, porque muitas vezes as pessoas fazem cópias desses materiais e a tendência é se destruir os originais, mas ele fala que nós devemos ter cautela ao destruir os documentos originais, né? E conservar os originais, já que às vezes as cópias, né, que são feitas, elas não saem com uma boa qualidade, né? Então é necessário preservar o original em todas as coisas. As condições de armazenamento também são muito importantes, como temperatura, umidade, luz, animais, insetos e segurança física. Os requisitos ideais variam bastante em função do suporte. Ou seja, nós temos vários suportes, né, de ali materiais que estão no arquivo audiovisual, então é necessário sim, né, fazer toda esse trabalho de colocar na temperatura ideal, ver a questão da umidade, luz, né? Ter também a segurança física. Tudo isso é muito importante e nós temos que trabalhar, né, tentando minimizar, né? Porque nós sabemos que muitas vezes os arquivos eles não dispõem de muito dinheiro, de muito recurso. Então temos que agir de alguma forma e dessa forma nós temos que trabalhar dentro dos requisitos ideais ou que possíveis, né, para que esse material ele não venha a se perder, né, não venha a ser degradado. Então, ele também fala sobre a transferência de conteúdo e sua copiagem em formato diferente. Também deve ser usada com cautela. É inevitável quando o original se tornou instável, porém frequentemente traz perda de informação. A recomendação é réplicas exatas do original, ou seja, com a transferência, né, de conteúdo, né, nós vimos que muitas vezes as cópias, né, que são feitas dos materiais originais, né, elas trazem alguma dificuldade, trazem alguma perda para o material original. Então nós vemos que também é necessário ter essa cautela. E nós vemos que entre se fazer uma cópia e destruir o material original, é melhor não fazê-la, né? Então a recomendação também para esse tipo de cópias é que sejam réplicas exatas dos originais. Comprometer a preservação a longo prazo de um material. Quando o original for frágil e não existir cópia de consulta, é melhor dizer não,
do que expor material a danos irreparáveis. Foi o que nós acabamos de dizer, né? Quando o original ele já tiver em uma situação crítica, já tiver um pouco, né, ali desgastado, né, degradado, nós devemos ter cautela também a fazer as cópias de consulta. Então, é melhor dizer não. O suporte, não há procedimento único, né? Os suportes são diferentes e, portanto, não existe um padrão único para seu manuseio, gestão e conservação. Quando existir normas, devem ser seguidas. Os suportes eles são diferentes, né? E a sua regra também para manuseio, né? Elas também variam. E no arquivo audiovisual nós devemos fazer conforme a norma. Devemos seguir as normas de cada um. A documentação, né? A exemplo de outras instituições, o arquivo deve seguir normas severas no que concerne a documentos sobre sua incorporação, consultas e outras transações com o objetivo de registrar a seriedade de sua gestão. Exatidão nas informações, ou seja, nós, né, podemos ver que algumas vezes nós podemos encontrar filmes, né, alguns documentos que eles são parecidos, então nós devemos tomar cuidado com essa documentação que possivelmente pode ser catalogada com o mesmo nome ou a, a mesma forma ali né, de classificação. Então nós devemos tomar cuidado na exatidão das informações, ser muito criterioso quanto a isso. O empréstimo externo, né? Eu ainda coloquei ali que documentos insubstituíveis, porque com os documentos como nós conhecemos, né, os papéis, né, os mapas, as formas, né, de documentos como nós conhecemos, nós vimos que há também uma preocupação, principalmente porque quando nós emprestamos a uma possível perda, né, de algum documento, alguém pode vir até mesmo a rasgá-lo, a escrever no suporte. Então, há um certo cuidado e principalmente com os documentos audiovisuais, já que são documentos que são insubstituíveis muitas vezes. Então, tomar muito cuidado com a questão do empréstimo externo, né? Princípios de ética e conservação de materiais, documentar as ações realizadas e tomar decisões coletivas a fim de facilitar a pesquisa no futuro. Então, também a pessoa que está trabalhando no arquivo audiovisual, ele tem que agir com ética, né? Na conservação dos materiais, tem que documentar as ações, né? Deixar tudo claro, discutir, né? Não como nós conhecemos, né? Na área até de arquivo comum que a pessoa deixa o manual de arquivo, ou então muitas vezes nós nem mesmo encontramos o manual de arquivo, mas ele organiza da maneira dele, e ali quando essa pessoa sai, quando essa pessoa falece, ela ali tudo se perde, nada se encontra. Então há uma certa dificuldade quanto a isso. Então ele diz que essas decisões ela tem que ser tomadas de forma coletiva, né? Elas têm que ser discutidas, né? A fim de facilitar a pesquisa no futuro. A catalogação, né? A catalogação é um arquivo audiovisual, um instrumento-chave de acesso e ponto de partida para a pesquisa. Então, a catalogação é uma atividade intelectual que segue normas internacionais. Então, existem pessoas que se dedicam particularmente a essa área, ao estudo dessa área, né? E a catalogação ela envolve um trabalho também de assistir também os filmes, né? Coletar os dados. Então, muitas vezes esse profissional ele conhece, né? Ele assim embasa muito bem é, 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 essa questão do filme. Ele sabe relatar,
ele conhece a fundo, é um profundo conhecedor dos filmes. Então, é uma atividade intelectual que segue normas internacionais, elabora-se manuais de regras básicas e de padrões de metadados, né, para que essa a pesquisa ela seja possibilitada, né? Por fim, ele trata sobre os aspectos jurídicos e nos arquivos audiovisuais exercem suas atividades no âmbito do direito contratual e da legislação dos direitos do autor. Deve-se respeitar a lei no que se refere aos direitos dos titulares das obras. Quando existe dificuldade em identificar os direitos autorais, o interesse público deve se sobrepor, permitindo consulta ao acervo. Aqui ele diz que realmente é necessário, né, o arquivo ele está de acordo com as leis, né, de direitos contratual, né, direitos aqui do autor, e muitas vezes há uma dificuldade, né, principalmente quanto à doação ali de materiais, quando se passa de família para família. Então há uma dificuldade em saber quem é detentor daqueles direitos. Então ele diz que, tendo essa dificuldade, eu acho que vale a pena dispor esse material para o público, né? Vale a pena permitir essa consulta ao acervo e principalmente, né, fazer com que, porque, por exemplo, no, existem arquivos audiovisuais em que ele é fiel depositário, então ele recebe toda a documentação independente, como nós conhecemos, né? Aqui nós aqui podemos dar um exemplo, é o CONARC, né? Onde ele recebe todos os documentos, né, dos órgãos que são do Poder Executivo. Então, se caso ele fosse ali um arquivo audiovisual, ele iria receber toda essa documentação, todos esses filmes, né, todos esses materiais de uma determinada esfera de poder. Então, ele ali não teria que se preocupar muito com isso, mas muitas vezes esses arquivos, né, eles não são assim, são é, 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 feitas também doações, alguns documentos que ali trazem assim essa dificuldade em saber quem é o detentor das obras. Então ele diz que nesses casos é bom que se permita a consulta ao acervo e quando possivelmente esse detentor desse direito, né, o titular da obra, ele aparecer, que se pague, né, o direito pela reprodução das imagens. E por final ele afirma: nenhum arquivo é uma ilha. Ele aqui retrata a importância da relação e troca de informações entre arquivos para estimular as trocas, influenciando prioridades e indústrias e demonstrando-lhes utilidades e valor. Ou seja, hoje nenhuma instituição, né, ela vive sozinha, principalmente um arquivo audiovisual. Pode ser aquele da mais importância, pode ser aquele de menor importância, mas ele deve dialogar, sim, né? E tem essa troca de informações que visa a estimular, né, a produção, a indústria e também faz com que agregue valor à área, né, à profissão. E assim nós podemos ver que a arquivologia, arquivos audiovisuais eles vão, né, assim crescendo, tendo visibilidade e a cada dia sendo atribuído o seu valor. Gostaria aqui de agradecer a todos e dizer que esse é o meu comentário sobre as ideias do livro e principalmente no tópico princípio de gestão. Eu agradeço a todos. Bom dia.